Sobre a palavra dessa noite, ela tem a ver, de manhã eu trabalhei um pouco sobre plenitude, sobre ser pleno, viver em plenitude, andar em plenitude, manifestar a plenitude de Deus. Agora a noite vai nessa direção, mas eu quero ampliar um pouco mais. Eu quero falar sobre plenitude e relevância. Plenitude e relevância. Todo mundo espera e tem expectativa de ser pleno. Todo mundo tem uma necessidade de olhar para a sua vida e ver sentido nela. De olhar para a sua vida e ver propósito. A gente, no início do mês, falou do Setembro Amarelo, não é? Que é uma campanha de prevenção do suicídio e de doenças emocionais derivadas da depressão e do estresse emocional que a sociedade vive. E uma das coisas que causa muito estresse, dor e angústia é a falta de clareza do propósito, dentre muitas outras coisas. É você olhar para você e não conseguir, embora tenha, enxergar propósito, ou sentir que está sempre faltando algo, sentir que a vida, que você está sempre andando de tanque vazio, ou seja, é como se faltasse combustível para todo o desafio da vida que você tem que enfrentar. Então eu quero falar um pouco sobre, e é claro, dentro da perspectiva da palavra de Deus, como eu vivo em plenitude, como eu posso assumir a plenitude que está proposta por Deus para mim. E mais do que isso, mais do que pleno, ser relevante. Ou seja, viver uma vida que toque a vida das outras pessoas, viver uma vida que faça diferença para os filhos, para os amigos, para a cidade, para a igreja, para onde eu estou inserido. Porque essa é uma outra coisa. Hoje eu participei de um velório, não é? De uma pessoa muito querida, que o Senhor recolheu nesses dias. E enquanto nós estávamos lá, eu não dirigia a cerimônia, tinha um outro pastor dirigindo a cerimônia. E enquanto estava lá, eu estava pensando que, na verdade, dessa vida fica muito pouco. Não é? O que fica, de fato, as conquistas que a gente faz, os bens que a gente conquista, que a gente conquista para a gente, não é? Os feitos, eles não têm relevância nenhuma na hora da morte. Na hora da morte, o que vale é o quanto você tocou a vida das pessoas que estão à sua volta. Isso que é tomado por precioso. A pessoa que o Senhor recolheu foi uma pessoa de vida muito relevante na vida daqueles que estavam à sua volta. Nós somos chamados à plenitude e à relevância. E eu quero exatamente falar sobre essas duas coisas, a partir de alguns textos na palavra de Deus. E o primeiro deles é Atos, capítulo 1, verso 8, é um texto conhecido nosso. Se você puder me acompanhar, Atos 1, 8, é um texto conhecido da gente. A gente pode ler juntos, vamos fazer juntos a leitura desse texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o texto lá para mim, Cristiano, por favor. Esse texto é um texto extraordinário que a gente sempre cita, lê. Nós cantamos um cântico que fala sobre essa expectativa do Espírito, não é? Mas, na verdade, ele é muito mais rico do que a gente se lembra. Sempre que a gente fala desse texto, a gente pensa, os crentes especialmente, em ser revestido do Espírito Santo, que é o objetivo palpável, direto, dessa promessa, como aconteceu com os discípulos. Mas, na verdade, há um contexto ainda maior do que isso. Jesus está concluindo a sua obra na terra. Jesus está encerrando o seu ministério terreno. Ele já viveu entre nós, foi morto, crucificado, ressuscitou, está naqueles últimos 50 dias onde ele ministra o coração do povo, onde ele fala com os discípulos, onde ele deixa promessas e ensina
O que eles iam fazer com tudo que eles tinham recebido até ali? E Jesus diz para eles assim: vocês vão receber poder quando vier o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha é uma palavra muito forte, porque ela fala de alguém que viveu algo, ela fala de alguém que teve uma experiência, alguém que presenciou, que experienciou, que assimilou algo do qual pode contar aos outros, do qual pode e está disposto, no caso do texto bíblico, até a morrer. Porque testemunha em grego é mártir, é martiria. Vocês estarão dispostos a morrer pelo meu nome, quando vocês receberem poder do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu vou revestir vocês, eu vou capacitar vocês, para que vocês sejam a continuidade da minha vida nessa terra. Eu vou dar a vocês o mesmo poder que eu recebi do Pai. Lembra que quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o texto diz que o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, e aí o Pai disse dos céus: este é o meu Filho amado em quem tem todo prazer. Por que Deus fez isso? Deus revestiu Jesus, homem, do poder do Espírito, para manifestar as coisas de Deus. O que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte: eu vou revestir vocês da minha graça, da minha força, do meu poder, para que a vida de vocês seja a manifestação da minha vida nessa terra. Você entende isso? Você entende que você foi chamado para ser a manifestação de Deus nessa terra? Para ser a manifestação de Jesus nessa terra? Mas pastor, o que significa isso? Eu tenho que cumprir um dever religioso, eu tenho que vir à igreja, a gente... Aqui no Ocidente, de maneira especial, a gente assimila, a gente tem muita facilidade de mudar por ser, por fazer. A gente troca com muita facilidade ser por fazer. A gente ouve uma promessa dessa e na nossa cabeça a gente vai logo pensando em proatividade, em coisas que eu posso fazer, que vão dar de mim indicativos de que eu sou testemunha de Jesus. Não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se eu creio no nome de Jesus, se eu creio no poder de Jesus, se eu recebo a vida que Deus tem para mim, eu posso ser. Ou seja, a minha identidade de pecador, caído, miserável, fadado ao fracasso, é transformada na identidade de um homem, de uma mulher, de um discípulo, que agora é a manifestação de Deus nessa terra. Que agora é a manifestação. Mas pastor, o que eu faço com a minha carne? O que eu faço com o meu pecado? Com o que eu sou, pastor? Não adianta eu ficar dizendo que eu sou Jesus, que eu sou manifestação de Jesus, porque quando eu olho para mim, eu me vejo pecador. E é verdade. Paulo diz: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Mas a sua natureza pecaminosa não reflete aquilo que Deus é. Não pode mudar, não pode alterar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E às vezes a gente vive numa confusão de sentimentos, porque, como Paulo diz, o querer o bem, fazer o bem está dentro de mim, mas eu vejo na minha vida, nos meus membros, nas minhas decisões, outra coisa. Outro dia eu dizia para uma jovem aqui: a obra que Deus faz, ela começa de dentro para fora. Ela é feita no Espírito, é gerada no Espírito, ela é concebida no Espírito. Mas no Espírito ela vai alcançando, ela alcança a emoção, ela alcança a carne, ela alcança a vida, ela alcança o todo. Se você crê, aquele que começou uma boa obra na sua vida vai completá-la. Quantos creem nisso aqui? Pastor, o que isso tem a ver com a introdução que o senhor fez, de plenitude? Eu quero dizer que ninguém vai ser pleno se não ativar essa dimensão espiritual da sua vida. A Edmeia um dia fez uma ministração aqui que marcou muito meu coração. O Gil acho que escondeu os pedestais aqui. Cadê os pedestais, Gil? Além daquele do Juliano aqui. Está aqui, eu vou mexer no do Juliano aqui. A Edmeia fez uma ilustração que eu achei muito interessante e eu nunca vi ninguém fazer algo parecido com o que ela fez. Depois não briga comigo não, tá? Que eu estou bagunçando tudo aqui.
Edmeia disse o seguinte, que a nossa vida sem Deus e sem Jesus, ela é como esse pedestal aqui, onde o corpo está aqui funcionando, estruturado, e a emoção, a alma também está aqui, e a vida e o espírito está morto. Então a vida é governada pela emoção. A gente acaba vivendo muitas vezes governado pela emoção, o corpo é governado pela emoção. Eu faço o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto, aquilo que eu acho que tem propósito, eu sou governado pelo que eu penso. Porque aquilo que de alguma maneira faz sentido para mim. Tem alguém aqui assim? Tem? Faz sentido para mim. Eu tenho uma afinidade com isso que está sendo dito. Eu gosto dessa coisa que está sendo manifesta. É a minha emoção governando o meu corpo e as minhas decisões. Porque eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho certo, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é razoável para mim. Mas a obra que Jesus faz, e quando Jesus, e ela fez exatamente assim, quando Jesus entra na nossa vida e muda a nossa história, então o espírito que estava morto agora reviveu. E Deus, quando ministra a nós, não ministra apenas a emoção, Deus ministra ao espírito. E o espírito que está conectado com o Pai, ouve do espírito, a Bíblia diz que o espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E antes eu era governado pela emoção, a minha emoção dizia o que eu era. Se a minha emoção me reprime, se as pessoas me tratam mal, se as pessoas me humilham, se as pessoas me rejeitam, se as pessoas zombam de mim como Sambalate fez, a minha emoção sente. Então se eu não tenho a minha emoção blindada, o meu corpo padece, as minhas decisões estão influenciadas por ela. Mas agora, mesmo que a minha emoção sofra, o Espírito está vivo, e Deus ministra ao Espírito, e no Espírito eu tenho convicção dos planos de Deus, no Espírito eu tenho convicção do desejo de Deus, e ainda que a minha emoção grite, ainda que a minha emoção aponte para outro lugar, é o Espírito que governa a minha vida. E por isso que Paulo vai dizer que há uma luta entre carne e Espírito. Há uma luta entre a vontade humana estabelecida, acostumada com a velha vida governada pela emoção, e a vida agora governada pelo Espírito. É a manifestação de Jesus na terra. Quem entendeu que a vida é agora governada pelo Espírito? Eu sou dirigido por Jesus. Então, ainda que internamente, ainda que as minhas emoções, ainda que a minha vontade lute, guerreie, resista à vontade de Deus, há uma decisão no meu espírito. Eu fui nascido de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu sou filho de Deus e eu posso viver hoje aquilo que Deus sonhou para mim. E aí essas são coisas que não são geradas racionalmente. Embora não adianta eu ficar dizendo para você coisas que não te façam sentido racionalmente. Mas a verdade é que essa revelação é dada ao Espírito. É dada ao Espírito. Tem muitas vezes que eu estou ministrando aqui e eu vejo claramente que há pessoas que estão recebendo ministração, revelação direto ao seu espírito. Porque se for traduzir o que eu estou dizendo para ela, não significa tudo que ela está recebendo de Deus. Quem já me ouviu falando carne moída e recebeu filé mignon? Quem já ouviu fazer? Já aconteceu isso aqui com você? Não é? Eu estou falando batatinha e você entende purê de batata coberto de carne moída assim. Hein? Já viveu essa experiência aqui? Quem já viveu essa experiência? Não é? Eu estou falando de pé de galinha e você vê os mineiros aí, um frango com quiabo, com angu ao lado. Hein? Tem gente que torceu o nariz e não gosta de frango com quiabo. Você entende o que eu estou dizendo? A primeira coisa que eu quero te desafiar para ser pleno é crer na palavra de Deus, na revelação de Deus, e dizer assim: Jesus me chamou para ser testemunha dele. Jesus me chamou para viver como filho de Deus nessa terra. E aquilo que Deus fez através de Jesus, a Bíblia diz, Ele pode fazer coisas maiores através da minha vida. Isso faz sentido para você, querido, ou não? Faz sentido? Eu posso te garantir, enquanto você viver com a sua espiritualidade atrofiada, enquanto você for governado pelas suas emoções, enquanto
tudo que você decide depende do seu gosto, da sua vontade, do que você quer, do que você acha, você vai viver só o que você consegue. Só o que você pode com as suas forças. Só aquilo que a sua visão alcança. Mas aqueles que se rendem ao governo de Jesus sobre as suas vidas e assumem essa identidade de filho de Deus, o que a Bíblia diz deles é que olhos não viram, ouvidos ouviram, não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que a Bíblia diz deles é que os pensamentos de Deus ao seu respeito são infinitamente maiores do que tudo que você já pensou sobre você. Então hoje eu preciso sair daqui e você comigo perguntando: Jesus, eu realmente estou sensível ao que o Senhor planejou para mim? Ou eu ainda estou tentando que o Senhor faça a minha vontade? Ou ainda estou tentando que o Senhor cumpra os meus propósitos? Eu vivi uma época assim na minha vida, em que eu apresentava para Deus uma série de questões que eu queria que Ele resolvesse para mim. Ah, Deus, seria tão bom se o Senhor fizesse assim, se o Senhor tirasse daqui e colocasse aqui, se o Senhor... Sabe? Hoje há momentos que eu lido com situações para as quais eu não tenho resposta. E eu aprendi a não tentar colocar Deus dentro do meu caixote, mas eu fico assim dizendo: meu Deus, me mostra qual é o teu propósito, me mostra qual é o teu plano, porque eu já entendi que os meus planos não são bons, os do Senhor são melhores do que os meus. Amém, irmãos? Faz sentido para você isso? Está recebendo no espírito ou é só na emoção? Hein? Deus está gerando aí no seu coração que você é filho de Deus, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que há um tesouro nos céus a seu respeito. E presta atenção como isso é sério. Isso é tão sério, que quando Jesus estava prestes a assumir o seu ministério, o diabo foi lá no deserto. Jesus foi se consagrar. O diabo foi lá no deserto. E o diabo falou o que com Jesus? Vocês lembram? Quem lembra o que o diabo falou com Jesus? O diabo chegou assim: eu sei que você é filho de Deus. Você é o cara, mas assim, eu tenho uma proposta melhor para você. Foi isso que o diabo fez? Hein? O que o diabo fez? Hein, irmãos? Pode falar. O diabo colocou um "se" na frente. Entendeu? Se você for filho de Deus, então faça isso. Ora, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Alguém já ficou 5 dias aqui? Você tem noção do que é 40 dias sem comer? Jesus estava esquelético. E quando você para de comer, eu não sei se você tem essa mesma experiência, mas à medida que você vai evitando comer, você vai ficando triste. É verdade ou não é? Né? Eu posso falar que todo gordinho é meio feliz, não é? Você já viu que a gente... Não é verdade? Não é? E a gente vai... Eu tenho uma briga constante com isso. Não vou nem falar do meu personal trainer mais, porque senão eu queimo o filme dele. Né? Que eu falho com ele a vida inteira. Não é? Mas assim, Jesus foi ficando... Sabe? Posso imaginar Jesus esquelético, prostrado. Não espiritualmente, mas o corpo e a emoção de Jesus certamente sentiu. E sorrateiramente o diabo chega e diz assim: se você é filho de Deus. Ou seja, nas entrelinhas o diabo estava dizendo assim: então não é filho de Deus nada, cara. Porque se você fosse filho de Deus, olha como é que você está, que história é essa? Transforma a pedra em pão. Aqui, vamos dar uma de super-homem aqui, sobe em cima da montanha, pula, porque os anjos vão segurar você. Você não é filho de Deus coisa nenhuma. Só que Jesus não era governado pela emoção, embora a emoção dele tivesse sentida. Jesus não era governado pela carne, embora a carne dele tivesse sentindo 40 dias. Jesus foi respondendo na palavra aquilo que o Espírito gerava a ele. O diabo pode até querer colocar a sua identidade, a sua verdadeira identidade em dúvida, e ele vai tentar. Mas se você permanecer, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. No final, os anjos vieram e serviram Jesus. Mas não se mova para ter a sua emoção atendida, se mova para ser governado pelo Espírito. Se mova para ser governado no Espírito, porque na hora certa, Jesus vai tratar da tua emoção e da tua carne.
Assuma a identidade de filho de Deus. Quantos são filhos de Deus comigo aqui? Quantos são filhos de Deus comigo? Quantos querem realmente viver essa graça de ser testemunha de Jesus? Ou seja, eu não sou apenas um crente em Jesus, porque crente o diabo também é. Fala com teu irmão assim, o diabo também é crente, fala para ele. Só não obedece. Mas ele é crente, porque ele acredita. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. O diabo é mais crente do que um monte de gente. Sabia disso? Eles creem e tremem. Nós não vamos apenas crer, nós vamos assumir, nós vamos viver essa graça de viver como filhos de Deus. E aí a gente experimenta a plenitude. O segundo texto, que também é muito caro para mim, é Atos também, capítulo 2. No capítulo 2, do verso 1, se você acompanhar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo assim, unidade. Unidade. A gente tem que ter visão de unidade. Se Deus falou, a gente tem que obedecer. Jesus tinha mandado. Fica em Jerusalém, permanece em Jerusalém. Um monte de caipira ficando lá na capital. Um monte de gente da roça lá na capital, cheio de medo, porque lá na capital os caras tinham matado Jesus. Mas é lá que Jesus manda ficar. O lugar de Deus para nós, muitas vezes, é um lugar desconfortável. É um lugar desconfortável. É um lugar pouco aprazível. Sabe? Confortável é colo de mamãe, não é verdade? Colo de mãe, colo de pai, não é? Colo do amigo, da esposa, do marido. Mas muitas vezes o centro da vontade de Deus é um lugar extremamente desafiador para nós. Foi para lá que Jesus mandou eles ficarem. De repente veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a gente conhece o restante da história. Os caras desceram, o cenáculo, normalmente esse lugar de oração nas casas, era no segundo andar da casa. E aí era como se fosse um terraço. E aí os caras descem o terraço e vão para o meio da rua, falando em mistério, dando glória a Deus. Aqueles caipiras que estavam cheios de medo. Agora eles não estão nem aí, eles vão para o meio da muvuca, para o meio da festa. A cidade está um alvoroço, tem turista de tudo quanto é gringo, de tudo quanto é jeito. Né? Você já viu o gringo fazendo turismo, né? Com as máquinas fotográficas, aquele chapéu grande, né? Não tinha máquina fotográfica lá, mas estava todo mundo lá, em torno de Jerusalém, por conta das festas, da festa das tendas, da festa do Pentecostes, festa da colheita, judeus de diversas nações que vinham para a cidade santa celebrar. E lá os caipiras tinham vivido uma experiência extraordinária com Deus. Os caras estavam cheios do Espírito Santo. Uma experiência sobrenatural aconteceu na vida deles. E agora não importa mais esse jogo aqui de vai ouvir o Espírito, vai ouvir a emoção. Né? Isso já foi, já está noutra fase. Eles agora estão cheios do Espírito. E não importa, os caras dizem assim, está tudo bêbado, lembra? Está tudo bêbado. Não é que pode uma hora dessa de manhã, os caras já estão cheios do mé. Não pode. E aí Pedro fala assim, opa, tem ninguém bêbado aqui não. Não é? Só faltava ele dizer, lembra do personagem lá tô sóbrio, só que ele estava mesmo. O que aconteceu com a gente é a promessa que Deus deu aos seus profetas. Nós recebemos o poder de Deus e o Espírito Santo. A segunda coisa para a gente viver a plenitude do que Deus sonhou é que eu e você precisamos nos abrir ao sobrenatural de Deus. Entende? Quantos aqui gostam de estudar aqui? Quantos gostam de estudar aqui? Né? Nem todo mundo gosta de estudar, é verdade, né? Eu gosto muito de estudar, né? Tenho prazer nesse negócio. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar e mais a gente acha que o mundo parece ou precisa parecer com aquilo que a gente estudou. Porque de alguma maneira a gente precisa validar o tempo que a gente gastou estudando. E não é só estudando, não.
Porque o saber não vem só das ciências, não vem só dos estudos, o saber vem da experiência de vida. Não é verdade? A gente tem uma experiência de vida e a gente quer que o mundo seja lido, interpretado, validado pelas nossas experiências. Se não falar comigo, se não tiver o meu jeito, não é? Quer ver? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sempre tem um ou dois que gostam. Quem gosta de buchada de bode aqui? Gosta, a Miriam gosta, eu também gosto. Mais alguém gosta? Num grupo desse aqui, só eu e você, Miriam. Vou escrever como é que é a buchada de bode. Quem já viu buchada de bode aqui? Quem já viu? Já viu? Sabe como é que é feito? Não? Lá no Nordeste, ele pega o estômago do bode. Por favor, aguenta, eu nem comecei a contar ainda. Os miúdos do bode. Tempera, faz aquele tipo uma mistura, sarapatel que chama, né? É isso? Uma mistura com os miúdos do bode, tudo cozido, fígado, aquelas coisas boas lá, né? Tripa, tudo limpinho. Limpinho, gente. Temperado, joga dentro do estômago. Tá limpo o estômago, limpou. Vocês estão com a cara, gente, pelo amor de Deus. Aí costura. E fica uma bolinha assim, ó. Não é isso? Você não gosta, não? Gosta? Ah, estava escondido aí, né? Estou falando certo? É isso mesmo? E aí você cozinha aquele negócio. E aí vem para o seu prato a bolinha. Aí você mete a faca naquele negócio. E come. É uma delícia. Eu não gosto de dobradinha. Mas a buchada de bode eu gosto. Porque dobradinha é aquele chiclete que você fica mastigando e não... Mas a buchada de bode é fininho o estômago do bode, gente. É uma delícia. Quem gosta de língua de boi aqui? Já aumentou um cadinho. Né? Agora, quem gosta de bife acebolado com batata frita? Sabe por que você gosta? Tá dando uma fome, né? Sabe por que você gosta do bife acebolado com batata frita e não gosta da buchada? Porque você não conhece a buchada. Entendeu? É porque você não conhece. Porque se você conhecesse, eu tenho certeza que pelo menos 50% aqui ia gostar. Mas desse grupo aqui, 2 ou 3 não gostam só. A gente faz assim na vida e nas coisas de Deus. Aquilo que não tem ainda, daquilo que a gente não tem vivência na nossa experiência cultural de vida, a gente rejeita. Entendeu? Quando eu falo de buchada de bode, é estranho ao seu paladar. Isso porque eu não falei de comer cachorro. Mas lá na China os caras comem. Não é verdade? Falou uau, uau, vira... Não é? Eu não falei de comer cachorro. Não falei de comer aqueles insetos que os caras comem. Não é? Como é que é? Imagina comer gafanhoto fritinho, igual o João Batista comia. Não é? Vou parar, parei. O que eu quero dizer é que a gente tende a rejeitar o que a gente não conhece. Se não tem nenhuma ponte aqui de conexão, eu rejeito. Entendeu? E Deus é sobrenatural. Ou seja, Ele está acima do natural, que é a esfera onde eu vivo. E a minha propensão a rejeitar o agir de Deus é muito grande, porque eu vivo numa esfera natural. Eu vivo numa esfera natural. Então, de pronto, eu rejeito a voz do Espírito, eu rejeito o mover do Espírito, eu rejeito o sobrenatural de Deus, porque é, às vezes, estranho para mim. Por outro lado, na medida que eu vou me movendo no sobrenatural, que eu vou descobrindo no sobrenatural, que eu vou andando no sobrenatural, que eu aprendo a ouvir a voz de Deus, que eu aprendo a discernir a voz de Deus, que eu aprendo e vejo que funciona, porque Deus fala e eu obedeço e dá certo. Deus manda, eu faço e os frutos aparecem. Eu começo então a tratar o sobrenatural como algo familiar para mim.
como algo que eu tenho intimidade. Jesus tinha feito uma série de promessas para os discípulos: vocês vão fazer coisas maiores do que eu, vocês vão viver o extraordinário, vocês vão viver o impossível. E eu fico imaginando e dizendo assim: como assim, Jesus? Poxa, lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Nós achamos que era ele falou um monte de coisa para a gente, mas ele morreu. Agora nós dois estamos aqui sozinhos, estamos indo para casa. E Jesus se mostra para eles, os caras voltam e vivem o sobrenatural. Pedro, que negou Jesus, agora é profeta de Deus, agora é usado por Deus para ganhar milhares de pessoas, porque ele se abriu ao sobrenatural de Deus. De verdade, irmãos, eu não tenho nenhuma intenção de manipular a tua emoção, porque as coisas emocionais, elas duram pouco, elas são instáveis, elas são oscilantes, mas quando você se abre ao sobrenatural de Deus, as coisas que Deus faz duram para sempre. Quando você se abre ao agir de Deus, quando você se abre ao mover de Deus, você começa a entrar numa outra dimensão, numa outra atmosfera, numa outra lógica. Eu já fiz e tomei decisões que racionalmente não fariam nenhum sentido, mas eu tinha convicção no meu coração de que Deus estava me mandando fazer aquilo, Deus estava me dando uma direção e eu obedeci, e eu fui abençoado com isso. Os discípulos se abriram ao sobrenatural, foram cheios do Espírito Santo. A gente precisa desconfiar um pouquinho da nossa racionalidade, do nosso gosto, da nossa vontade, e permitir que a voz poderosa de Deus fale ao nosso coração. Amém? Quantos estão abertos à voz de Deus aqui? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Amém? Está chegando no coração? Amém? A terceira coisa, e o terceiro princípio, está em Atos 2 também, lá no verso 42. Nós estamos falando de vida plena. E por último, eu vou falar de relevância. Atos 2, 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Percebe? Qual é o terceiro princípio? Eu assumo a identidade de filho de Deus, de continuidade da vida de Jesus. Eu me abro ao sobrenatural e eu começo a viver o sobrenatural. Diz que muitos sinais e prodígios começam a acontecer, mas esse viver o sobrenatural não é sozinho, não é? Não sou eu agora testando meus superpoderes. Caramba, olha como eu sou bom, não é? Um dos filmes engraçados da Marvel é um daqueles que o Homem-Aranha é um adolescente e ele é um sujeito todo fora. Quem lembra do filme, né? Que ele é muito jovem, então ele se impressiona com os superpoderes dos outros caras e fica tentando testar os superpoderes sozinhos e é todo atrapalhado. Não é isso. Eu sou um crente cheio de Deus, no meio de uma comunidade, no meio de um povo, no meio de uma família da fé, que me respalda e me corrige, que me orienta, que ajusta a minha vida, que me exorta. Daí que todo discípulo precisa pertencer, a gente não pode ficar na condição de meros espectadores. Por isso que na nossa igreja a gente prioriza, incentiva, enfatiza o participar de uma célula. Na semana passada nós fizemos aqui a festa das células. Por isso que nós falamos da classe de integração, que é uma pré-célula, é uma forma de integrar as pessoas. Por isso nós esperamos que os ministérios não sejam apenas um lugar de exercitar o meu dom,
mas que seja uma panela gostosa de viver as coisas sem tampa. Cabe sempre mais gente, mas é uma panela, é um lugar gostoso de viver. A igreja é uma família, é um lugar onde a gente, não com todo mundo, porque você não sabe quem é todo mundo, quem parte, não tem como, mas com algumas pessoas que Deus coloca na minha vida, e presta atenção nisso, pessoas que Deus coloca na minha vida, não aquelas que eu gosto, não aquelas que têm têm afinidade comigo, mas a célula é isso, pessoas com quem Deus me gerou e me colocou junto para pertencer. A igreja é isso, os ministérios, as amizades que aqui surgem devem ter esse propósito, de um forjar o outro, de um ajudar o outro a crescer, onde eu me sinto parte de algo maior. É nesse contexto que os discípulos são aperfeiçoados, é nesse contexto que os discípulos são forjados, é na medida que nós estreitamos os laços no corpo de Cristo. Eu fico muito muito triste não, mas eu fico assim um pouco frustrado, quando no momento do batismo, da recepção, e a gente tem a rica oportunidade de ouvir as pessoas, e às vezes uma pessoa diz assim, eu estou aqui há 2 anos, eu estou aqui há 1 ano, e eu ainda não consegui perceber aquela pessoa conectada a uma parte menor. Não estou falando de mim só, mas às vezes essa pessoa está depois de 1 ano, depois de 2 anos, ela ainda não conseguiu se inserir. Porque isso não depende só da igreja, depende de você também. Você também precisa querer fazer parte. Entender que esse aqui não é um lugar para vir assistir o culto, é mesmo uma família para pertencer, é mesmo uma família para ser parte. Você está sendo chamado a isso, ainda que você seja mais introvertido, não tem problema, eu também sou, sabia? Todo teste psicológico que eu faço, e eu posso me submeter a outros, eu acho que eu já melhorei um bocadinho, mas eu sou introvertido, é verdade. Teve um psicólogo que eu estava fazendo um teste num treinamento uma vez, ele disse assim, deve ser muito trabalho, deve ser muito custoso para você fazer o que você faz, né? Porque o pastor, eu tenho que falar, eu falo com todas as pessoas, né? Mas se você me vê num ambiente social que eu não estou lá de pastor, eu sou aquele cara que fica quietinho no canto, tenho pavor de fila de festa. Se depender de eu ir na mesa, pegar alguma coisa para comer, eu não vou comer nada na festa. É verdade, não é? Eu tenho pavor desses lugares sociais onde tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, dá vontade de sair correndo. Né? Eu sou o cara mais intimista de um grupo menor, mas por graça de Deus, Deus me colocou aqui. Olha onde eu estou. Você deve achar que eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Primeira vez que eu preguei, eu falei 5 minutos e queria sair correndo. Né? O pessoal ficou olhando para mim, tipo assim, já acabou? Né? Já acabou? E já tinha acabado, não tinha mais nada para falar. Eu falei tudo que eu tinha passado a tarde preparando, 5 minutos. Entendeu? Mas pela graça de Deus, eu estou aqui e ainda tenho muito que crescer, porque a minha família de fé, a minha igreja, o povo que eu sirvo ainda hoje, essa família aqui me ajudou a crescer e continua me ajudando a crescer. Me ampara no dia da minha luta, me encoraja no dia que eu estou desanimado. Né? Até preocupar com o meu peso, o pessoal preocupa e me ajuda. Essa é uma obra de muita fé. Né? Mas é verdade, está aumentando, viu, Zé? Está aumentando a turma, por acaso está até perto de você, está aumentando. Estou orando, pastor, estou orando pelo Senhor. Eu falei, amém, irmão, continua orando. Ai de mim, se não for a igreja. A igreja é um presente de Deus para todo discípulo. Você pode dizer para o seu irmão, a igreja é um presente de Deus para a sua vida. Então, eu vou para a última parte agora. Ser pleno passa por assumir minha identidade em Cristo. Ser pleno passa por estar aberto para viver o sobrenatural. Ser pleno passa por fazer conexões no corpo de Cristo, nessa família que Deus me chamou para pertencer. E agora eu quero falar sobre relevância.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos 11. E eu termino com esse texto. Atos 11, 19. Atos 11, 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, você pode dizer comigo, porém, entre eles, alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Vocês lembram da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Lembram? Lembram? Aquele homem de Deus que foi apedrejado na rua, porque estava falando o nome de Jesus. Então, a morte de Estevão desencadeou um processo de perseguição em Jerusalém. E muitos discípulos foram espalhados para todo canto que havia. E esses que foram para o mundo greco-romano, que era o império da época, não falavam de Jesus a ninguém, senão somente a judeus. Somente a judeus. E aí o texto diz, alguns, porém. Alguns. E a gente não tem nem o nome dos alguns. Resolveram quebrar o protocolo e falaram ao pessoal de Cirene, de Chipre e da Fenícia. E ali em Antioquia, começaram a ganhar gente que não era judeu. E Antioquia era uma cidade muito maior que Petrópolis, 500 mil habitantes. Uma das maiores bibliotecas da era antiga estava lá em Antioquia, uma cidade culta, uma cidade forte naquele mundo. Lá em Antioquia nasceu uma igreja forte. Lá, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque os caras assumiram isso que nós falamos aqui no início. Eles oravam para eles e viam Cristo. Eram pequenos cristos. Eram cristãos. De lá de Antioquia, a igreja de Antioquia foi a igreja que deu conta de acolher Paulo, que estava 13 anos lá numa geladeira chamada Tarso. Um cara como Paulo se converte e a igreja de Jerusalém não deu conta dele. Ele era de alta periculosidade. 13 anos depois, Barnabé vai pegar e para onde ele leva? Para Antioquia. De onde sai o missionário que vai falar de Jesus na Ásia, na Europa? É de Antioquia, é Paulo e Barnabé. É por causa destes alguns que o Evangelho de Jesus chegou até a mim e você, porque se não fosse eles, e certamente Deus levantaria outros, o Evangelho corria o risco de virar apenas uma seita judaica. O cristianismo corria o risco de ser apenas uma seita judaica, pregada só entre judeus, mas porque alguns decidiram expandir as suas vidas, a realidade do mundo inteiro, inclusive a minha e a tua, foram alteradas. Sabe, queridos, Deus tem gerado no meu coração uma inquietação. E a irmã de Mac vive dizendo isso para mim, que diz que eu sou inquieto. Né? Deus tem gerado inquietação desde muito cedo na minha vida, que eu não posso ser apenas um mero repetidor da história dos outros. Eu não posso apenas repetir aqui a experiência que, por exemplo, a nossa denominação, a nossa igreja teve há 100 anos atrás. Eu não posso ser apenas a mera repetição da espiritualidade dos meus pais. Eu não posso ser apenas a repetição da espiritualidade que eu tive há 10 anos atrás. Deus me chama, a como aqueles alguns, a viver o novo de Deus hoje. A apregoar o novo de Deus hoje, a assimilar o novo de Deus hoje. E nesse lugar que Ele me plantou, fazer diferença. Nessa cidade que Ele me plantou, fazer diferença. Na família que Ele me plantou, fazer diferença. No país que Ele me plantou, fazer diferença.
A nossa igreja mesmo, a igreja metodista, que hoje tem mais de 80 milhões de pessoas ligadas a ela no mundo inteiro, está presente em mais de 140 países, nasceu numa meia dúzia de universitários. Uma meia dúzia, eles eram uma meia dúzia de 4 ou 5, que disseram assim: nós vamos reformar a nação, particularmente a igreja, e vamos espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Qualquer um que olhasse eles dizendo isso naquela época, eu chamava de maluco. E os caras não tinham nenhuma propensão a isso, porque o apelido que deram para eles era metodistas. A gente procura sentido nesse nome e não acha, não é? Metodista. Era um apelido pejorativo. Porque como eles começaram, eles tinham um plano alto, mas eles não sabiam onde ia dar. Então eles começaram pelo que eles conseguiam fazer. A gente vai orar tantas horas por dia, a gente vai jejuar tantas vezes na semana, nós vamos ler a Bíblia tantas horas por dia, nós vamos reunir dia tal, dia certo. Tinha a hora certa para tudo. Tinha dia certo, hora certa, momento certo. Eles tentaram fazer um conjunto de regrinhas e aí chamaram os colegas de faculdade, chamaram eles de metodistas. Mas sabe o que Deus fez? Deus pegou esse monte de certinho e sapecou fogo na cabeça deles. E virou eles de cabeça para baixo. E de repente os caras cresceram, se expandiram para a Inglaterra, para a Nova Inglaterra, para a Escócia, para os Estados Unidos, para a Irlanda, para todo canto. Porque o fogo de Deus encheu, e o Wesley, que era um acadêmico ortodoxo, professor de lógica, virou um insano, no bom sentido da palavra, nas mãos de Deus. Vê se ele não era maluco, se você não concorda comigo. Esse moço ficou sabendo que tinha um pregador metodista, que o cara era tão bom pregando, que o povo ia ouvir ele pregar dormindo. É sério. O sujeito dava de noite, ia dormir e começava a falar. E eu acho que deve ser da esposa dele, né? Só pode, coisa da esposa dele. Olha, meu marido prega de noite, vem cá para ver. Aí veio um, veio dois. Tem alguém que prega de noite aqui, não? Tem, né? A Ângela não está aqui hoje, eu posso falar. A Ângela de vez em quando prega, ora, repreende demônio à noite e tal. Eu sempre demoro mais a dormir, aí eu digo: meu bem, está tudo bem? Ela não é? E eu já estava lá na expansão. E aí o Wesley foi lá para ver o negócio. Aí sentou. Isso está no diário dele. Tem o professor José Carlos Barbosa editou e colocou no livro chamado Adora a Sabedoria de Deus. Pra você não achar que eu estou inventando. Aí o Wesley sentou, ouviu o moço pregar, dormindo. E sabe o que ele falou? O que eu faria no lugar dele? Você sem dúvida? Ele dizia assim: vamos parar com essa bagunça aqui? Você agora vai comer até às 6 horas da tarde. Depois das 6 não come mais. Negócio é esse de ficar pregando, dormindo? Não, o Wesley falou assim: ó, ele pregou direitinho, não tem nada errado não. Deixa rolar. Olha que doido. Olha que doido. Eu não consigo alcançar tanto não. Eu não tenho dúvida que eu ia mandar parar o negócio. Mas quando a gente resolve ser relevante, a gente descobre que a vida não está no nosso controle. A gente descobre que não dá conta de controlar o mover de Deus. E a gente simplesmente se alinha a Ele. Se ajusta e participa do que Deus quer fazer. É o que aconteceu com esses moços. Alguns, porém, começaram a falar. Alguns, porém, começaram a falar de Jesus na escola, não é verdade? E estão ganhando um monte de gente para Jesus. Alguns, porém, resolveram fazer uma caminhada para Jesus nas sextas-feiras. Alguns, porém, resolveram abrir uma célula no seu ambiente de trabalho. Alguns, porém, resolveram chamar os amigos para estar juntos antes do culto. Alguns, porém, resolveram que iam orar pelos seus amigos, e começou a ver a sua família se render a Jesus, começou a ver a sua casa chegar a Jesus. Alguns, porém, decidiram que poderiam ir além do que já tinham vivido até aqui. Alguns, porém, decidiram que podiam recomeçar, e Deus honrou o propósito de recomeçar. Para ser relevante, eu preciso estar disposto a levar a vontade de Deus às últimas consequências e encarnar o novo dentro da minha vida,
dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha igreja, dentro da minha família. E é tão desafiador viver o novo. Porque, como a história do bife acebolado e da buchada de bode, é mais fácil lidar com o que a gente já conhece do que com aquilo que a gente não viveu ainda. Então, sabe, irmãos, eu estava dizendo para a Cissa hoje de manhã, eu tenho tanta convicção que Deus está inaugurando um ciclo novo, que Deus está fazendo uma obra nova. E não é só na nossa igreja, não. A bênção é que nós estamos conectados a isso. Isso tem a ver com o reino de Deus na face da terra. Deus está fazendo uma coisa com o povo dele na face da terra. Deus está levantando uma geração que não é mais guiada por placa, mas que está dirigida por um sopro do Espírito. E nós somos parte desse sopro. Nós somos parte desse mover. Deus nos conectou, Deus chamou essa igreja local para ser parte desse mover. Eu não consigo ver ainda tudo que é, mas eu sei que é. Eu percebo que é. Deus nos deu uma meta desafiadora para que a gente saiba o que Ele vai fazer. Deus nos deu o sonho de alcançar 10% dessa cidade para Ele. Mas isso não é só uma meta de crescimento. Isso é para dizer para a gente assim, Deus quer inaugurar o novo dentro de nós. No final do ano passado, Deus disse que esse seria o ano do extraordinário. E quanta coisa extraordinária nós estamos vivendo. Nessa época, no ano passado, eu ainda estava pregando sobre a possibilidade de viver, de abrir um outro lugar, de estar no outro lugar. E nós já temos uma igreja funcionando lá no campus de expansão. Já temos novos convertidos, batizados. Já temos gente que se converteu no expansão fazendo escola de líderes. Já temos 2 células abertas lá no Atílio Marote. E tem mais de Deus. Deus vai fazer infinitamente mais do que a gente já imaginou. Hoje, a igreja de Nova Itaipava, que essa igreja aqui por quase 5 anos manteve, sustentou e honrou o novo de Deus. Hoje, a igreja de Nova Itaipava está se fundindo com a igreja de Itaipava. O novo gerado pela visão que Deus deu a essa igreja está startando um processo novo lá no distrito de Itaipava. Hoje está nascendo uma igreja com mais ou menos 300 pessoas, lá em Itaipava. Porque a igreja, a Catedral Metodista de Petrópolis, resolveu ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E Deus vai fazer mais. Deus vai fazer mais. E Deus está procurando os alguns, aqueles anônimos que vão dizer assim, sim, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nesse lugar. Sim, Senhor, venha o teu reino, eu estou disposto a somar, eu estou disposto a fazer diferença. O Senhor está chamando esse povo, essa gente que ainda que seja anônima, fez uma escolha firme e forte por aquilo que Deus quer fazer. Vamos ficar em pé? Vou tentar ajeitar aqui para o Juliano não brigar comigo. Ah, querido, para mim não é difícil pregar essa mensagem, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço a história da minha família. Mas o fogo de Deus mudou drasticamente a minha trajetória. O fogo de Deus mudou tragicamente a minha história. Tragicamente não, drasticamente. Como tragicamente? Drasticamente. O fogo de Deus continua mudando a minha história, mudando a minha perspectiva, me inquietando, me dizendo que tem algo mais. Hoje eu dizia para o meu discipulador, pastor, eu sinto que tem algo maior. Eu ainda não consigo ver tudo, mas eu percebo que há algo maior. E se Deus fez assim comigo, imagina com você, que é muito melhor do que eu. Que já está sendo gerado numa igreja muito mais madura do que a igreja que eu fui gerado. A igreja que eu fui gerado era uma igreja que tinha medo das obras do Espírito, embora era uma igreja muito querida.
Mas era uma igreja que ainda estava engateando em andar no Espírito. Durante muito tempo a gente tentou controlar o Espírito. Eu nasci nessa igreja. E eu estou aqui. Se você que já está sendo gerado no meio desse monte de maluco aqui, povo que já vê Deus falando, soprando, bradando, você vai muito mais longe do que eu. Você vai muito mais longe, porque eu perdi muito tempo aprendendo a ouvir Deus falar. Eu perdi muito tempo, não aprendendo, resistindo à voz de Deus, que eu perdi tempo. Eu perdi muito tempo achando que fazer rodar a religião era cumprir a vontade de Deus. Ah, como eu perdi tempo, não perco mais esse tempo. Não estou disposto a gastar minha vida com a religião. Eu quero viver o novo de Deus. Mas você não, você está nascendo nesse ambiente profético, você está sendo levantado no meio de uma geração profética, então o que Deus vai fazer na sua vida é infinitamente maior. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maior, o Senhor é maior do que todas as nossas projeções. O Senhor é maior do que todas as nossas possibilidades. E eu sei que há queridos aqui que têm sido esmagados na sua emoção. Às vezes nasceram em ambientes familiares onde há uma dúvida sobre a sua vida, onde você não se percebe encorajado, mas você hoje vai assumir a identidade de filho. Você hoje vai dizer assim: eu sou filho de Deus, eu sou testemunha de Jesus, eu fui chamado para viver o extraordinário. Você vai se abrir ao sobrenatural, você vai se abrir àquilo que Deus quer fazer, ao que Deus pode fazer. Você vai mergulhar na vida da igreja, vai querer entender o que é ser igreja, vai querer ser parte da igreja. E Deus vai te levar a viver passos novos e transformadores. Se você está se sentindo chamado por Deus, enquanto nós cantamos, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar do Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu quero viver plena e relevantemente. Eu quero viver de maneira plena e relevante. Plena e relevante. Eu quero ser pleno, eu quero ser cheio e relevante. Sai do seu lugar, venha em nome de Jesus. Vem aqui, venha dizer: eu quero viver essa vida. Se eu fosse você, eu saía correndo. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Vem pra cá, vem. Não tenha medo. Vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Venha, meu irmão, venha pela fé. Assuma as suas dificuldades, mas venha. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória. Discipuladores, intercessores, venham pra cá, nos ajudem. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Eu queria que você erguesse as suas mãos aos céus. Queria que você entrasse nesse ambiente, mesmo que você ficou nos assentos. Entre nesse ambiente de glória. Declare ao Senhor: vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Sim, Senhor. Vem, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Sim, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. A ti seja toda a glória, Senhor.
seus olhos. Deus hoje quer gerar mudanças no nível do Espírito. Então nós ministramos ao Espírito do seu povo, Senhor. Ao Espírito nós ministramos vida. Ao Espírito nós ministramos salvação. Ao Espírito nós ministramos redenção. Ao Espírito nós ministramos fogo de Deus. Fogo de Deus. Ao Espírito nós ministramos revelação. Ao Espírito nós ministramos coragem, força, intrepidez, ousadia. Olhos abertos para ver, ouvidos atentos para escutar, coração sensível para obedecer. Pois Ele é o reino, o poder, a glória e a força. Ele é o alfa e o ômega. Antes dele não há Deus, não houve Deus, e depois dele não haverá. Oh Senhor, estamos aqui sensíveis, estamos aqui abertos, estamos aqui disponíveis, e nós declaramos: venha, 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 venha o teu reino sobre nós. Venha o teu governo sobre nós. Venha o teu governo sobre nós. Venha o teu sopro, o sopro do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Venha a graça da comunhão, a graça de pertencer e de sentir parte do que o Senhor está fazendo. Venha a coragem, a ousadia e a fé para romper e viver o extraordinário. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, no seu coração. Põe a mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu renuncio todo pecado e tudo que entristece o Senhor. Eu cancelo todas as alianças que entristeceram o nome do Senhor Jesus, e eu assumo contigo essa aliança, Jesus. Eu quero ser sua testemunha nessa terra. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser igreja de verdade, e eu quero manifestar o seu reino nesses dias. Em nome de Jesus, eu quero ser pleno e relevante. Em nome de Jesus.